Boa tarde a todas e todos que estão presentes e que em breve também podem acessar essa live. É com muita alegria e satisfação que estamos iniciando uma série de lives, de palestras, encontros e reflexões do CIB, do Sistema Universitário de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, em conjunto com o Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. O título dessa programação, desse projeto, é Registros de Informação, Diálogos entre a Biblioteconomia, a Arquivologia e Ciência da Informação. Qual é a nossa intenção com essa iniciativa? Dar visibilidade aos nossos pesquisadores, tanto do CIB quanto do Instituto de Ciência da Informação. O CIB tem um número significativo de doutores, mestres e especialistas e profissionais com pesquisa em andamento. Do mesmo modo, o Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia também tem, claro, seus pesquisadores, tem um programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e grande parte dos nossos bibliotecários e arquivistas e demais membros que integram o Sistema Universitário de Bibliotecas da UFBA fizeram pós-graduação no programa, no PPGCI UFBA. Bem, é um desafio que estamos enfrentando, é um desafio muito do momento em que estamos vivendo. Essa proposta, inicialmente, foi pensada para acontecer de forma presencial, mas estamos aproveitando também esta ocasião, este momento de afastamento social e implementando mesmo essa convivência nova que as redes sociais nos permitem. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para vocês a primeira live, cujo título é A Formação do Docente Universitário nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Este trabalho, essa apresentação, é da nossa querida bibliotecária do CIB, Fernanda Xavier Guimarães. Ela recentemente intitulou-se doutora em Ciência da Informação. Então, eu vou falar para vocês aqui agora o breve currículo dela, e em seguida eu vou apresentar também o currículo da nossa querida professora Maria Isabel de Jesus Souza Barreira, coordenadora do PPGCI UFBA, que vai mediar esta live de hoje. Bom, Fernanda Xavier Guimarães é bibliotecária documentalista do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal da Bahia, atuando na coordenação do Sistema de Gerenciamento de Acervos, Pérgamo, faz parte do quadro de tutores do curso de Biblioteconomia à Distância do Instituto de Ciência da Informação, ICI da UFBA, possui doutorado e mestrado em Ciência da Informação pelo PPGCI, UFBA, especialização em andamento em docência para o ensino superior pela Universidade de Salvador, graduação em biblioteconomia e documentação pelo ICI UFBA, é membro do grupo de pesquisa Competências e Comportamento, Processos de Produção, Inovação e Comunicação da Informação, o COMPORT, ICI UFBA, possui experiência na área de Ciência da Informação, investigando os seguintes temas: biblioteca escolar, currículo, mediação da leitura, formação acadêmica de bibliotecários e docentes para o ensino superior. Atua também em formação continuada de auxiliares de biblioteca, normalização dos trabalhos acadêmicos e ministra aulas de metodologia da pesquisa científica. Isabel Barreira, ela é professora associada 3 da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do curso de pós-graduação em Ciência da Informação UFBA, docente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, ICI UFBA, mestrado e doutorado, dos cursos de graduação Biblioteconomia e Arquivologia e de especialização. Possui doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia,
mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, graduação em Direito pela Faculdade Social da Bahia e graduação em Biblioteconomia e Documentação pela UFBA. Membro da comissão editorial da revista Ponto de Acesso, tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: biblioteca escolar, memória, ABNT, bibliotecas comunitárias, leitura, currículo, competência informacional, metodologia da pesquisa, formação docente e arquivo escolar. Bom, tenham todos uma boa palestra, um profícuo encontro. Perguntem, participem, comentem. E boa tarde a todas e sucesso para minhas queridas colegas. Tchau. Obrigada, Ivana. Obrigada, Ivana. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite à Ivana Lins e parabenizá-la pelo projeto Registro de Informação, como também a toda a equipe do CIB. Quero também agradecer o aceite à professora Isabel por estar participando dessa live juntamente comigo. Eu vou apresentar para vocês hoje o resultado, alguns resultados de minha pesquisa de doutorado, defendida em dezembro de 2019, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFBA. Bem, vamos lá. Isabel vai fazer uma fala, né, professora? Isso. Bom, boa tarde a todos e a todas, e fico muito feliz que o projeto pensado pela professora Ivana, e com a colaboração do ICI, do PPGCI, seja um projeto que possa trazer contribuições importantes para a comunidade acadêmica, alunos de graduação, alunos de pós-graduação, profissionais, porque é uma oportunidade de apresentar as pesquisas que já foram defendidas no âmbito do PPGCI e de outros programas, dos nossos colaboradores da universidade, que foram discentes do programa e que são servidores da universidade. É um projeto de uma riqueza, digamos assim, científica, e de demonstrar, de evidenciar o quão estamos empenhados em produzir conhecimento e disseminar conhecimento, que é o projeto pensado pela professora Ivana, em colaboração com o ICI, o PGCI, é dessa natureza, de disseminar conhecimentos, a forma como se produz o conhecimento no âmbito do mestrado e do doutorado. Feliz por estarmos abrindo esse projeto, Registro de Informação, que vai nos trazer, acredito que todos que estão nos assistindo, grandes, digamos assim, novos conhecimentos e grandes contribuições. E com Fernanda, que eu tenho acompanhado a trajetória desde a graduação, Então, para mim, é uma felicidade vê-la nesse nível, porque conheci desde a graduação. Então, desejo que Fernanda faça uma apresentação, claro que é uma breve apresentação, porque o projeto e a tese tem uma dimensão maior e o espaço aqui não permite essa dimensão, apenas alguns recortes dessa pesquisa realizada. Então, Fernanda, passo a palavra para você que você possa conversar. Na verdade, a gente não está fazendo uma palestra, a gente vai conversar sobre todo o trabalho que foi feito, na medida, objetivamente, na medida que o tempo nos permite. Obrigada, professora.
Para mim é um desafio muito grande estar aqui inaugurando, né, esse projeto Registros de Informação. Eu espero que todos vocês gostem e que a gente possa dialogar, bater esse papo, como a professora falou, de uma forma tranquila e leve, né? Eu espero que vocês gostem, até porque é um tema que me instiga muito e eu acredito que vai instigar aí muita gente. Vamos lá. Bem, o título da minha tese é A Formação do Docente Universitário nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação. E aí, vocês me perguntam, como surgiu o interesse para investigar essa temática? Né? Quais motivações lhe levaram a investigar esse tema, considerado tão importante para a formação dos docentes universitários brasileiros? E aí eu digo para vocês que, primeiramente, a minha vivência durante o mestrado acadêmico em Ciência da Informação, no PPGC-UFBA, na atividade tirocínio docente, surgiu a inquietação naquele momento ao me questionar se os conhecimentos adquiridos durante aquela atividade eram suficientes para o exercício da docência no ensino superior, uma vez que aqueles conteúdos abordados durante o tirocínio, né, aquela vivência, aquela experiência, não foi abordado durante ela os conteúdos didáticos e pedagógicos necessários ao exercício da docência no ensino superior. Nessa experiência, muitos alunos são mais observadores das aulas dos professores ou transmissores de conteúdos prontos, orientados pelo professor da disciplina. Algumas vezes eles assumem a docência motivada pela ausência do docente ou outra circunstância. Essas questões vieram à tona um ano após a defesa do mestrado, em 2014, quando eu vivenciei a experiência como docente no curso de pedagogia no Instituto de Ensino Superior do município de Floresta. E aí me veio a necessidade de conhecer, de saber os aspectos necessários ao exercício da docência no ensino superior, porque eu me deparei com a sala de aula e ali eu só detinha o conhecimento da disciplina, mas e cadê os saberes necessários ao exercício da docência? Cadê o conhecimento sobre didática, sobre metodologia de ensino, sobre técnicas de ensino? Então, eu me deparei com essa realidade e isso me inquietou. E foi a partir daí que veio a motivação para investigar esse tema de pesquisa. Né? Então, como é que essa apresentação está dividida dessa forma? Eu vou apresentar para vocês as motivações que eu acabei de falar, o problema de pesquisa, uma parte do percurso metodológico, alguns dados da pesquisa, os resultados e considerações. Pode passar, Jamile. E aí vem o problema de pesquisa, né? Como os programas de pós-graduação, como os cursos de pós-graduação, estrito sensu, mestrado e doutorado acadêmico, dos programas de pós-graduação em ciência da informação brasileiros, têm formado os docentes para a educação superior. E aí essa pergunta vem a contextualização, onde está inserido essa pergunta de pesquisa. Primeiramente, eu quero falar para vocês que a minha experiência como docente, a minha primeira experiência como docente no ensino superior, ela foi oportunizada pela minha titulação acadêmica. Por eu ser mestre, eu tive a oportunidade de ingressar na carreira docente do ensino superior. Então, o que é que eu trago para vocês de contextualização? A titulação acadêmica tem sido um pré-requisito para que uma diversidade de profissionais ascendam à docência. A trajetória desses professores que vão para a sala de aula geralmente tem sido alicerçada no modelo de professores que tiveram durante seu percurso acadêmico, nas suas experiências profissionais, na observação das aulas e muitas vezes na repetição de métodos e técnicas de ensino. A CAPES, por sua vez,
com o seu critério de avaliação de produtividade, tem demonstrado a disparidade a partir dos valores e pesos que são atribuídos à atividade de pesquisa e ensino. Ou seja, os programas de pós-graduação estrito sensu têm sido avaliados a partir, o peso maior tem sido na sua produtividade acadêmica. E isso tem colocado o ensino como uma atividade secundária, né? Uma atividade menor, isso historicamente. Então, a atividade de ensino e pesquisa se tornaram atividades concorrentes, né? E aí segue a outra questão, o estágio de docência. O estágio de docência, para muitos alunos que vêm do curso de bacharelado, muitas vezes é a primeira experiência, o primeiro contato com a docência no ensino superior. Então, para aqueles que são bolsistas, eles têm a obrigação, né, de cursar a disciplina tirocínio docente, a não ser que essa disciplina seja obrigatória do programa, como é o caso da UFBA. Mas a maioria dos programas analisados foi demonstrado que essa disciplina, ela é uma disciplina optativa, e por essa questão, ela tem ficado a critério do aluno cursá-la ou não. Então, tal realidade demonstra os limites e as possibilidades quanto à promoção dessa formação nos cursos de pós-graduação estrito sensu. Pode passar, Jamile. E aí, para responder a pergunta de pesquisa, foram estabelecidos alguns objetivos, né? Estabelecemos um objetivo geral que buscou analisar a contribuição dos programas de pós-graduação em ciência da informação para a formação do docente do ensino superior. Estabelecemos também alguns objetivos específicos, né? Mapeamos os programas de pós-graduação em ciência da informação brasileiros, identificamos e descrevemos as disciplinas que têm a relação com a formação do docente do ensino superior, especificamente aquelas relacionadas ao fazer didático e pedagógico. Buscamos compreender a visão dos docentes egressos dos programas de pós-graduação sobre a sua percepção sobre a formação do docente durante a trajetória dos cursos, e também buscamos apontar nesse estudo quais foram os saberes e fazeres aprendidos por esses docentes egressos nos cursos de pós-graduação estrito sensu. E aí eu trouxe aqui, de modo geral, o percurso metodológico, né? Essa pesquisa é caracterizada como uma pesquisa aplicada de nível descritivo, cuja abordagem foi a qualitativa. O tipo de estudo foi um estudo de múltiplos casos, porque estudamos os programas de pós-graduação em ciência da informação brasileiros, de cada região brasileira, sendo pelo menos 2 programas de cada região. Para analisar os dados, utilizamos a análise de conteúdo e criamos 3 categorias temáticas, né? Caracterizamos os participantes, investigamos a formação do docente no ensino superior e sobre docência universitária. Dos 7 programas analisados, quais foram os critérios para analisar, para escolher intencionalmente esses programas? Aqueles que tivessem no seu título o termo ciência da informação, que tivesse pelo menos turmas formadas no período investigado, que foi de 2012 a 2016, que tivesse mestrado e doutorado acadêmico, e desses programas analisados nessas 5 regiões, não analisamos a da região norte, porque ainda estava com mestrado em andamento, não tinha turma formada na época. No Nordeste, investigamos o PPGCI da UFBA e da Paraíba, embora não obtivéssemos os resultados dos dados dos egressos do programa da Paraíba, então esse programa ficou de fora dessa pesquisa. No Sudeste, por ser a região que tem a maior representatividade de cursos de pós-graduação em ciência da informação e o maior número de turmas formadas, foram analisados 3 programas de pós-graduação, o PPGCI da UFMG, o PPGCI
do IBICT e da UFMG. Do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, apenas o PPGC da UNB, porque é o único programa da região. E desses programas, né, um total de 6 programas de pós-graduação, foram formados nesse período de 2012 a 2016, 755 egressos. E esse é um dado importante que eu vou trazer para vocês, que desses 755 egressos, 311 se tornaram docentes do ensino superior, ou seja, 41% do universo analisado. Pode passar, Mili. E aí eu trago alguns dados para vocês. Né? Uma pesquisa, uma tese de doutorado, né, pela sua extensão. Né? Não temos como trazer todos os dados para apresentar para vocês, mas a tese está na sua íntegra no repositório institucional da UFBA. Vocês podem consultá-la. Então, buscamos aqui, né, saber a percepção dos docentes egressos dos programas sobre qual o objetivo da pós-graduação estrito sensu. A maioria afirmou que é formar pesquisadores e docentes. No entanto, a fala dos participantes demonstra que há um equívoco nesses dados, quando o respondente 35 afirma que nem o mestrado e nem o doutorado prepara para a docência. O respondente 4 fala que o magistério está a cargo das licenciaturas. Esse respondente entende que não cabe aos cursos de mestrado e doutorado que formam pesquisadores. Nessa fala desse respondente, percebemos um equívoco, né, sobre o entendimento dele das finalidades dos programas de pós-graduação estrito sensu, que é formar pesquisadores e docentes para o ensino superior. Esse respondente ainda afirma que a formação para o nível superior, para o ensino superior, está a cargo das licenciaturas. Então, percebemos que há uma incoerência na fala desse respondente e uma falta de compreensão sobre os objetivos que a finalidade dos programas que a CAPES determina, que é formar pesquisadores e docentes. Pode passar, Mili. Bem, e aí foi questionado também esses participantes sobre saberes e fazeres docentes aprendidos durante a sua trajetória nos programas de pós-graduação em ciência da informação. E dentre as opções dadas a esses respondentes, 39% afirmou que nenhuma das alternativas foram aprendidas durante o percurso nos programas de pós-graduação em ciência da informação. Então, a gente entende que esses egressos que se tornaram docentes não aprenderam nos programas a didática em sala de aula, planejamento de aulas, elaboração de instrumento de avaliação, por exemplo, métodos e técnicas de ensino, entre outros saberes necessários ao exercício da docência no ensino superior. Foi perguntado também a esses participantes sobre quais disciplinas seriam fundamentais para a formação do docente do ensino superior. E a maioria respondeu todas as disciplinas, ou seja, didática do ensino superior, metodologia da pesquisa e metodologia do ensino superior. O que esses dados revelam? Que esses docentes, né, docentes egressos dos programas, têm o conhecimento, compreendem a importância dessas disciplinas no seu processo formativo, no entanto, não vivenciaram essas disciplinas durante o seu percurso acadêmico, o seu percurso formativo nos programas de pós-graduação em ciência da informação. Pode passar. Pode passar, Jamile, os slides. Bem, e aí eu trago algumas falas de alguns participantes quando foi perguntado a eles sobre a presença de disciplinas de cunho didático e pedagógico durante o seu percurso nos programas de pós-graduação em ciência da informação. O respondente 27 afirma que os discentes apenas focam na sua pesquisa. Ele diz que falta disciplinas que contemplem o aspecto didático e pedagógico.
O respondente 81 afirma que as disciplinas não fornecem explicitamente habilidades para o exercício da docência. A maioria das disciplinas contribui para a formação do pesquisador e não do docente universitário. Já o respondente 71, ele afirma que nenhuma disciplina realmente estava voltado para a docência, apenas para a pesquisa. O respondente 84, por sua vez, ele afirma que não se trata de docência, a não ser que você seja bolsista, o que obriga a realização do estágio de docência. E aí ele ainda traz mais uma afirmação ao dizer que não há orientação nem acompanhamento. Então, o que essas falas nos revelam? Nos revelam que os docentes egressos, né, os egressos dos programas de pós-graduação, não vivenciam esses momentos de aprendizado sobre didática e sobre os aspectos pedagógicos, sobre metodologia do ensino, sobre todos os saberes necessários das ciências da educação para a formação dele como professor. O ensino, ser professor, não é apenas transmitir o conhecimento, e isso eu senti na prática quando eu fui para a sala de aula, cheguei lá com conhecimento sobre normas da ABNT, mas sim, e aí, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Qual técnica de ensino eu vou utilizar? Qual metodologia de ensino eu vou utilizar com essa turma? Eu não sei sobre didática, como é que eu vou fazer para trabalhar com essa turma? Enfim, os docentes que chegam à sala de aula, egresso dos programas de pós-graduação, que tem como finalidade formar docentes e pesquisadores, vão para esse ambiente sem esses conhecimentos basilares para o ensino, né? No contexto acadêmico. E aí, o respondente 84 ressalta a questão da obrigatoriedade do estágio de docência apenas para os bolsistas de bolsas de demanda social da CAPES. Alguns casos isolados, algumas exceções, temos alguns programas como a UFBA, a UNB, que tem essas disciplinas como componente curricular obrigatório. E isso dá a oportunidade de todos os discentes desses programas vivenciarem essa experiência, embora falte, em alguns casos, que isso vai depender do professor do tirocínio, orientação, acompanhamento, planejamento. Pode passar, Jaeli. E aí foi questionado também aos participantes da pesquisa sobre os aspectos da competência didática e pedagógica aprendida durante o seu trajeto nos programas de pós-graduação. E aí vem reforçar o dado que 34% dos respondentes afirmam que viram esses aspectos na disciplina tirocínio ou estágio de docência, né, 34%. Alguns perceberam esses aspectos na observação e nos exemplos dos seus professores. E outros, em nenhum momento, perceberam os aspectos da competência didática e pedagógica durante sua trajetória nos programas de pós-graduação em ciência da informação. Esse dado vem ser reforçado com o respondente 34, ao afirmar que é necessário, antes do estágio de docência, que os discentes realizem um curso anterior à entrada em sala de aula. Ou seja, é preciso, é necessário ter os conhecimentos da teoria, das ciências da educação, de metodologia de ensino, de pesquisa, de didática, de metodologias ativas, do uso da tecnologia como suporte para o ensino, anterior ao exercício da docência, a atividade de tirocínio docente. Pode passar, Jamile. E aí foi perguntado também aos respondentes quais dificuldades eles encontraram no início da sua carreira, né, ao ingressar no ensino superior. E aí eles responderam que o uso de técnicas de ensino e aprendizagem e todas as alternativas, ou seja, elaboração, né, de um plano de aula, avaliação dos discentes,
planejamento de aula. E o que é que o respondente 47 afirma? Que falta espaço para discussões aprofundadas de como lidar com os alunos, a realidade da prática docente e as limitações profissionais. Ele afirma que o ensino ou exigência de se tornar um pesquisador que publique parece maior, né, de interesse maior para os programas. E isso é decorrente do processo avaliativo dos programas, do que a CAPES impõe para os programas como critério de avaliação, onde o peso da produtividade acadêmica é 40%, se comparar, é maior se comparar aos outros itens avaliados. E por essa razão, a atividade de pesquisa tem sido o foco dos programas de pós-graduação. Pode passar. E aí, o que é que eu trago como resultado? Eu trouxe apenas alguns resultados nesse momento, que no processo formativo dos docentes, nos programas de pós-graduação em ciência da informação, há um hábito científico, onde a valorização da pesquisa, da produtividade, tem sido privilegiada em relação, em primazia ao ensino, à formação para a docência. A ausência de formação pedagógica durante esses cursos, né? Os componentes curriculares que estão relacionados à docência no ensino superior aparecem nas ementas, nas matrizes curriculares, como componente optativo, né? Os conteúdos têm se mostrado pouco efetivos para formar os docentes do ensino superior. É necessária uma formulação na estrutura curricular dos cursos, onde sejam adequados conteúdos curriculares à realidade do exercício docente nas instituições de ensino superior. O que é que os egressos desses programas vão buscar, né, para se qualificar, para melhorar a sua atividade de ensino em sala de aula? Vão buscar cursos de qualificação e ou aperfeiçoamento após a titulação. Ou então, eles vão aprendendo, fazendo, e com as suas experiências dia a dia. Então, esses são os resultados da minha pesquisa. Eu agradeço a participação, espero que vocês tenham gostado, e estou aqui aberta para o diálogo. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda, por essa apresentação. Esse é um tema muito caro, no meu modo de ver, um tema muito caro para a formação do ensino superior. Por quê? Porque nós temos uma política, e eu bem tenho vivenciado isso durante esses quase 4 anos na coordenação de um programa de pós-graduação. A formação na ótica da CAPES é de uma política que, de fato, prestigia a formação do investigador. Ainda que, e aí é isso que é uma das questões que a gente tem que se perguntar, ainda que o primeiro pilar das universidades é o ensino. Ensino, pesquisa, extensão, inovação. O ensino colabora com o processo de formação de profissionais, a pesquisa de contribuição para novos saberes. A pesquisa contribui com o ensino, mas o ensino é o primeiro pilar da universidade pública, certamente, né? Das universidades privadas também. Isso é uma questão. Uma segunda questão que, durante esses meus mais de 20 e poucos anos de docência, é que, e aí eu já acompanhei o ingresso de vários docentes recém-ingressos, recém-concursados para a docência, e como eu também fui parte desse processo, as dificuldades da docência do ensino superior, já que não há curso para a formação de professores do ensino superior. Isso é uma questão.
Porque quando a gente está falando do ensino médio, do ensino básico, a gente tem cursos específicos, mas quando nós estamos discutindo o ensino superior, a gente não tem cursos específicos para formar docente do ensino superior. E a avaliação de um futuro docente que passa por um processo de concurso é uma aula que ele apresenta. Uma aula que ele apresenta um plano que ele tem que apresentar, porque está lá nos editais, é um plano que ele pode fazer com a colaboração de outras pessoas que já têm mais experiência. Mas no dia a dia, começar a encarar uma sala de aula, a entender que ser docente não é apenas ministrar conteúdos, nunca, jamais. Ser docente é você ter a consciência de que o teu papel como docente não se restringe apenas um conteúdo de um currículo pré-determinado, que você tenha, digamos assim, a responsabilidade de ministrar, não só. Porque as questões que envolvem a docência, seja ela do ensino superior ou do ensino básico, perpassam esse pequeno, digamos assim, contribuição de ministrar conteúdos fragmentados, em desacordo, em geral, com a realidade dos docentes. Imagine que cada turma, se você tem uma turma de 40 alunos de ensino superior, você tem 40 histórias de vida, 40 pessoas, sujeitos sociais, que tem outras questões que perpassam, está naquele lugar, naqueles dias, para assistir a sua aula. Então, é muito maior do que apenas você ter a responsabilidade de passar um slide na sala de aula, de passar um exercício, uma avaliação e pronto. Não pode ser só isso. É muito maior. A dimensão do ensino é muito maior. Isso é uma das questões que eu gosto de tocar. Por quê? Porque o processo de avaliação para o ingresso no ensino superior nas universidades públicas, por concurso, é uma aula que você dá em 40, 50, 60 minutos, a depender de como esteja previsto no edital. E, em razão disso, é comum, e aí as falas desses sujeitos, desses docentes, a gente está falando de uma pesquisa realizada com docentes do ensino superior, de universidades públicas federais. O relato, e aí eu vou falar de uma experiência empírica, né, que eu vivencio durante esses anos, é que há, de fato, desses recém-ingressos, dificuldades quanto ao aspecto didático-pedagógico. Como eu vou fazer isso? Apenas passar uma prova objetiva, que o aluno escreva alguma coisa e te entregue para avaliar? Essa avaliação não é só isso. Pelo menos no meu doutorado em educação, me deu uma consciência do processo de ensino-aprendizagem e me deu uma consciência de que a avaliação, você dá uma nota, um aluno, por exemplo, você dá uma nota, mas qual é o conhecimento que foi aprendido? Você nunca saberá, porque isso é extremamente subjetivo. Uma outra questão que, em razão disso, dessas dificuldades que esses docentes, às vezes recém-ingressos, às vezes nem tanto, né? A gente se depara com situações de sala de aula que nunca imaginou que fosse acontecer. Eu tive algumas dificuldades ao longo da minha carreira de coisas que eu não sabia como fazer. Não estou falando do ensino, é de outras relações que acontecem no âmbito da sala de aula. E, em razão disso, aí eu tenho que louvar a iniciativa da UFBA, porque ela tem promovido esses ateliês didático-pedagógico, e isso é muito interessante, e eu pretendo, já quase na hora de aposentar, também realizar esse ateliê, porque eu acho importante a gente
compreender, nunca é tarde para a gente aprender um pouco mais, né? A gente não sabe, de fato, de tudo, mas eu acho que essa iniciativa da UFBA de realizar esses ateliês didático-pedagógicos vem muito em direção dessas questões que envolvem o ensino superior, a docência no ensino superior. Uma outra questão é que, ainda no âmbito da CAPES, da obrigatoriedade de realizar o estágio docência, o tirocínio docente, como a CAPES, como alguns programas denominam essa atividade, primeiro, não é obrigatório para todos, só para os bolsistas. Já tem uma questão. Se não é obrigatório para todos, a gente tem um leque de, digamos assim, alunos egressos que não passaram por essa experiência. No caso do PPGCI, se não estou enganada, é o único que tem uma obrigatoriedade para todos os alunos que não têm uma formação, que não exerce a docência, seja em qualquer nível. Todos os demais, eles têm que realizar essa atividade. Essa atividade precisa ser melhorada, trabalhada, discutida, repensada, certamente, mas é importante, mas precisa ser. Quando a gente não tem essa perspectiva de ofertar o tirocínio e deixa a cargo do aluno muito ocupado, às vezes a maioria trabalha, aí realmente ele não passa por essa experiência. Aí faz um concurso, passa pela experiência de dar uma aula como um processo avaliativo e só. Então, eu acho que isso é uma coisa também para a gente repensar esse módulos, como tem sido pensado essa atividade chamada tirocínio ou estágio de docência. Uma outra questão que é muito importante é que, apesar de que existe uma norma que diz que, pelo menos da agência de fomento, que é a CAPES, né, que nos avalia, que avalia os cursos de pós-graduação, é que, de fato, se prioriza mesmo o produtivismo, em detrimento do ensino para a docência do ensino superior. Então, assim, há uma determinação política que deixa a prioridade maior para produção de conhecimento, que é importante, que vai reverberar no ensino, certamente, mas, por um outro lado, nós estamos formando pesquisadores, mas também docentes, que vão ocupar cargos, vão ocupar espaços de docência com essas dificuldades. Então, eu acho que são essas questões que eu gostaria de pontuar nessa apresentação. Um desafio fazer uma pesquisa dessa natureza, porque a gente entende pelas falas, pelo discurso dos docentes dessas universidades, o quão é desencontrado a ideia da formação. Como que a formação do ensino superior fica a cargo de uma licenciatura? Para mim, é uma questão, porque não é exatamente isso. Como é desconhecido para esses sujeitos essa ideia de que a formação do docente do ensino superior é importante, porque ele vai formar profissionais que vão passar por um processo de graduação e de pós-graduação e que, talvez, né, se for o desejo, ingresse na docência do ensino superior e com essas lacunas que precisam ser repensadas. Eu acho que é uma questão de discussão, de ampliar a discussão, para que a gente possa melhorar o processo formativo dos futuros docentes, para melhorar o processo formativo dos profissionais que nós temos a responsabilidade de formar e colocar no mercado de trabalho. Essa é uma questão que eu acho que a gente pode sei lá, chamar para discussão. Eu não sei quais são as perguntas, as questões que estão aí, mas a didática aplicada em sala de aula incentiva ou afasta o aluno do curso.
excelente pesquisa. Eu concordo, Zilda. Eu acho assim que e aí uma coisa que você tocou que é bem importante. A gente tem uma questão da evasão escolar no ensino superior muito interessante. Alguns cursos têm uma evasão enorme no primeiro, segundo, terceiro semestre. São os semestres que mais têm evasão. É o primeiro, segundo e o terceiro semestre. Por que o aluno evade? Bom, vários motivos. A gente tem vários motivos, a gente já fez até um estudo sobre isso, mas a gente tem dificuldades. Alguns estudos apontam dificuldades com, por exemplo, a carga horária, dificuldade com a infraestrutura da universidade. Mas aí tem uma outra dificuldade que às vezes fica no silenciamento, que é a forma como o docente recebe esse aluno. Ora, recebemos alunos, e isso tem a ver com didática, isso tem a ver com formação do docente do ensino superior, porque nós recebemos o aluno que vem, aí a gente recebe aluno de todas as idades, classes sociais, e a gente recebe um aluno que ele vem com uma expectativa e que, dependendo da forma como eu vou conduzir aquela recepção desse aluno, vai fazer muita diferença. Eu lembro que quando eu fiz essa pesquisa com aluno de graduação, uma das respostas foi eu desisti do curso porque um dos professores me perguntaram o que é que você está fazendo aqui no curso de biblioteconomia, um curso que não tem futuro. Então, assim, se o professor, que é o responsável pela formação desse aluno, ele não instiga, ele não seduz com a paixão que ele tem pelo ato, pela prática docente, se ele não tem essa característica, certamente ele não vai incentivar ninguém a permanecer no curso. Alguma das respostas tem relação direta com a forma como os docentes até o terceiro semestre conduziam o processo de formação, outros por dificuldade de transporte, precisava trabalhar, enfim, várias questões. Mas, assim, essa é uma questão que a gente precisa avaliar. Como eu não consigo atrair, como eu não consigo incentivar, como eu não consigo, como docente, entender que aquele jovem, ou às vezes nem tão jovem, chega com uma expectativa. E em cima dessa expectativa que eu tenho que trabalhar. E isso não está no currículo, isso não está naquele conteúdo fragmentado de conhecimento que eu tenho uma obrigação, a responsabilidade de repassar. Eu estou falando repassar, não é o termo, mas assim, eu tenho uma obrigação de dialogar, de discutir. Bom, como que isso não está no currículo? O currículo que é institucionalizado. Isso vai para além do currículo. Então, essas são questões que, como eu disse anteriormente, que vão além daquilo que aquele concurso público, no caso das universidades públicas, é determinado como critério de avaliação. Isso vai muito mais além, porque você não tem, digamos assim, a dimensão do que significa lidar com aquele grupo de pessoas que estão sobre a sua, digamos assim, a sua orientação. Eu não gosto de dizer que a gente ensina exatamente, a gente dialoga, porque eu aprendo tanto quanto eu posso ensinar, né? Pensando em Paulo Freire, que é uma referência, digamos assim, para a gente falar de educação, de formação, né? É isso. Eu percebo que, a falar o comentário de Zilda, que a falta de didática afasta o aluno em sala de aula, com certeza. É por isso que, geralmente, historicamente, a gente vê os alunos repetirem: o professor sabe muito, mas não sabe passar o conhecimento. E isso percebemos com os colegas, de que o professor habilidades e competências necessárias ao saber fazer docente.
A professora Ana Lúcia Gomes, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a participação da professora Ana Lúcia Gomes e do professor José Carlos, que foram membros da minha banca de qualificação e de doutorado. Eu agradeço a participação de vocês aqui nessa live, fico muito honrada, né, por vocês estarem assistindo novamente, né, agora em uma nova perspectiva, essa apresentação. A pergunta é: quais as principais reverberações dos resultados da pesquisa no ICI junto ao corpo docente? Quais mudanças já aconteceram desde a defesa da tese? Tem acompanhado esta discussão? Pelo pouco que eu vejo, eu vou responder, mas aí eu acredito que a professora Isabel, como coordenadora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, possa trazer, né, mais respostas em relação a isso. Mas essa pesquisa, a gente ainda não publicou o artigo, mas o artigo já está já pronto praticamente, só precisando dos ajustes para a gente publicar e divulgar, né, essa pesquisa. E em relação aos resultados, eu ainda não tenho conhecimento, porque logo depois da defesa, em dezembro, iniciou o ano, e aí começou essa agonia toda de pandemia, e a gente não teve muito o que fazer. As ações foram, né, paralisadas. As ações, eu acredito que continuam acontecendo, né, mas eu acredito que ações voltadas para modificação, mudança, em relação ao currículo, ao programa, ao ensino, voltado para a docência, eu acredito que ainda não houve mudanças significativas, porque isso vai depender muito, né, da CAPES, dos programas, dos membros que vão estar lá, né, representando os programas, e para poder levar essa discussão à tona e pensar, né, refletir sobre isso para ampliar esses conhecimentos no nível de pós-graduação em Ciência da Informação. Isabel pode responder melhor, enquanto coordenadora do programa da UFBA, do Programa de Ciência da Informação da UFBA, sobre essa questão. Bom, rapidamente, porque eu não sou palestrante, mas não tivemos ainda um tempo para realizarmos discussões sobre esses resultados. Ainda não tivemos, porque foi dezembro, depois a gente veio com esse ano não tão normal como pensávamos que seria. Ainda precisamos fazer, tivemos já em alguns momentos anteriores à pesquisa, mas isso aí com iniciativa mesmo de professores, de grupos que se preocupam com essa questão. Eu lembro que a professora Nídia, a professora Denise, eu também, a professora Ivana, a gente inclusive, estávamos trabalhando em seminários para discutirmos a prática docente. É isso. Uma pergunta aqui de Ramon, né? Fernanda e Isabel, vocês acreditam que a formação na pós hoje tem refletido a formação voltada para o mercado, como vem acontecendo com muitos cursos de bacharelado? Por exemplo, mesmo tendo programas profissionais, há discentes que entram no programa com objetivo maior, ou o único objetivo de aumento salarial, ou melhor posição na empresa devido ao título, em vez de querer o título para pesquisa ou docência. O que vocês acham? A pesquisa, Ramon, revelou que a maioria dos discentes, né, dos profissionais que ingressam nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, buscam o exercício da docência, ou a pesquisa no âmbito da ciência da informação ou em áreas correlatas. Claro que teve também um percentual daqueles que vão buscar, né, ascensão salarial, a pesquisa revelou isso, porque o mestrado, a titulação acadêmica, principalmente para os profissionais que atuam em esferas públicas, dá uma ascensão salarial, né, representativa, além da posição, né, dentro das instituições, né, você tem mais oportunidades, até no mercado de trabalho você tendo um título, né, acadêmico, de mestre ou doutor. Mas a maioria dos profissionais que ingressam
para os cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, pelo menos no contexto da ciência da informação, buscam o exercício da docência no ensino superior. Pelo menos a pesquisa tem revelado, né, trouxe esse dado. E agora, eu acho que a gente encerrou o tempo, eu vou passar a palavra para a professora Isabel, para ela encerrar essa live. Eu agradeço a presença de todos, professora Alzira, os colegas do CIB, familiares e amigos, muito obrigada por estarem aqui conosco, e até as próximas, quem sabe, né? Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos, tendo em vista que essa, no meu modo de ver, isso digamos assim, um tema que instiga a gente a discutir, seja porque já estamos docentes, já somos docentes, e vamos fazer uma reflexão sobre a nossa prática, e a professora Ana Lúcia, que fez uma pergunta, que está aí presente na live, eu converso muito com a Ana, e a gente discute sobre isso. É que, assim, isso é uma temática que deveria ser de reflexão corriqueira no âmbito da universidade. Eu creio que isso deveria ser uma preocupação, inclusive, de discutirmos sobre as nossas práticas, a nossa forma de pensar a docência no ensino superior. Então, eu acho que a importância disso é que, quem sabe, essa temática pode instigar a outros alunos de graduação, que estão concluindo a graduação e que pretendem a pós-graduação, que, de repente, né, investigar outros vieses dessa temática. São muitos, tem muito que se investigar, né? Então, assim, eu acho que essa foi a finalidade da gente fazer essa apresentação. E também agradecer à professora Ivana por essa iniciativa importante para a comunidade, pois é o primeiro momento de tantos outros, com temáticas também muito importantes que irão acontecer nesse projeto. Registro de informação. Obrigada. Obrigada a todos.